Olá, meus amigos, boa noite. Uma alegria imensa estarmos aqui mais uma vez, mais uma semana reunidos. Vamos pedir auxílio mais uma vez dos amigos espirituais que estejam junto de nós, nos trazendo intuições, possamos trazer inspirações e que possamos passar a mensagem do capítulo de hoje. Queria aproveitar, iniciando, para agradecer o André, da Web Rádio Amigo Espiritual, que hoje faz a retransmissão do estudo do livro Céu e Inferno, feito pela Agenda Espírita Brasil. Obrigado, André, pela oportunidade. A Agenda Espírita também agradece. Dando boa noite aos amigos que estão entrando. Não sei se nós estamos com problema de conexão, mas para mim está caindo e voltando. Mas eu acho que não, acho que normalizou. Bom, hoje nós vamos trabalhar o capítulo 6, mas antes vale a pena lembrar que na semana passada estudamos nós o capítulo 5, o Purgatório, que vinha a ser, então, um lugar, uma passagem onde as almas permaneceriam no aguardo antes de ir para o inferno ou para o céu. E dali só sairiam, então, se recebessem preces realizadas por terceiros e nunca através do esforço. Então, uma vez passado pelo purgatório, dependeria da ação de outras pessoas a fim de que pudesse alcançar o objetivo, ou o inferno ou o céu. E hoje nós vamos trabalhar no capítulo 6, Doutrina das Penas Eternas. Só vou confirmar se a conexão está ok, que para mim está travado. Bom, e hoje nós vamos trabalhar então no capítulo 6, Doutrina das Penas Eternas. Então nós vamos abordar a origem da doutrina das penas eternas, alguns argumentos favoráveis a essa doutrina. Nós vamos trazer também a impossibilidade material das penas eternas. Vamos entender por que as penas eternas tiveram a sua época, tiveram o seu valor, mas hoje já estão fora do valor. Já caíram por terra, como podemos dizer. E vamos trazer também, retirado da Bíblia, que as penas eternas não eram defendidas lá atrás. Vamos entender muito bem em que momento elas começaram a ser defendidas. Nós vamos perceber, durante o estudo de hoje, que em alguns pontos as penas eternas vão se assemelhar com o cristianismo. Em alguns pontos elas vão meio que se espelhar. Acreditam, então, que após a morte o espírito vai ou para o céu ou para o inferno. E que quem decide esse destino, mais uma vez, é Deus, através dos atos cometidos na Terra. Acreditam na criação e no final do espírito, e não na reencarnação, como nós acreditamos. E acreditam também que os verdadeiros fiéis, aqueles que seguem verdadeiramente as leis de Deus, viverão eternamente no paraíso. Então, esses conceitos, eles estão tanto no cristianismo como nas penas eternas. Obrigado, Miriam, pela confirmação, viu? Então, nós podemos ver que quando essa doutrina surgiu, a humanidade era pouco avançada moralmente e intelectualmente. E se hoje nós achamos que somos muito avançados moralmente e intelectualmente, sabemos que não somos. Imagina lá atrás. Então, nós imaginávamos, tinha a ideia de que os castigos serviam para controlar os maus hábitos. Já falamos isso lá atrás. Como se fossem freios que pudessem limitar as ações das pessoas através da lei divina. Os homens endurecidos do passado, eles não aceitariam falar de uma lei de ação e reação, muito menos falar de amor ao próximo. Então, eles aceitavam essas penas eternas. Estávamos nós distantes do que conhecemos hoje, dentro do amor de Deus. Porque a nossa caminhada dentro da evolução, ela aconteceu devagar. Pouco tínhamos nós noção de Deus. Hoje nós ainda não temos a noção dos atributos de Deus, mas lá atrás era muito menos.
O nosso senso moral demora para avançar, demora para começar a surgir, a desenvolver. Temos então a figura de um Deus ditador, temos a figura de um Deus que trazia as imperfeições humanas, um Deus que estava para nos julgar. Então estávamos acostumados ali a trazer as nossas conquistas através da força, através das guerras, através do sangue. Como poderíamos aceitar nós um Deus mais bondoso? Nós iríamos imaginar um Deus mais cruel. Se nós vivíamos pela crueldade, Deus tinha que ser muito mais cruel. Foi aí que começou a surgir, então, a ideia das penas eternas. Portanto, na época de Moisés, foi preciso criar, de fato, essa imagem de um Deus vingativo para que pudesse controlar um pouco os instintos da humanidade. Então, nós não podemos criticar Moisés. Teve uma grande importância, nós vimos em estudos anteriores, mas é preciso trazer novamente a importância de Moisés e a importância das leis bem definidas e desse Deus vingativo que ele colocou. Porque lá naquele momento, lá atrás, 40 séculos atrás, nós não poderíamos imaginar uma religião mais espiritual, nós não poderíamos imaginar o amor, a caridade. Se isso tivesse sido proposto nesse tempo, com toda certeza teria perdido a sua característica, a sua referência, e ninguém teria aceitado, porque eram os costumes da época. Eles preferiam temer a Deus do que amar a Deus. Eram esses os costumes que eles imaginavam, e daí fizeram, então, a imagem de Deus. Nem tanto como quando olhamos pela história, o nome de Deus, muitas barbaridades foram cometidas, muitas tragédias, guerras, sacrifícios, fogueira da Inquisição. Demorou muito tempo para entendermos a grandeza de Deus. E ainda hoje nós não compreendemos. Ainda hoje trazemos dentro de nós a figura desse Deus cruel, desse Deus vingativo, enraizado no nosso íntimo. Se hoje já não temos mais o sangue, não temos mais as fogueiras, temos ainda as perseguições morais, as perseguições materiais, vejamos que ainda não temos compreendido verdadeiramente o amor de Deus. A essência, embora não trabalhemos mais com a brutalidade física, muitas vezes estamos nós ainda nas brutalidades psicológicas, psíquicas. Então, conforme a ciência foi avançando, o raciocínio, o intelecto foi podendo olhar um pouco mais pela razão, começaram a se questionar. E aí as respostas não serviam mais. As definições apresentadas não serviam mais. Então, o homem começou a buscar novas explicações, buscar novas definições. E entendemos, então, que o homem duro lá do passado, que nada compreendia, somos nós hoje, porém reencarnados na Terra. Nesse processo de reencarne, vamos evoluindo, vamos compreendendo mais um pouco sobre a questão espiritual, vamos ganhando interesse por olhar as coisas do alto, e é justamente nesse movimento de reencarne que vamos aprimorando através da experiência que nós vamos tendo no sofrimento que passamos pela carne. Lembrando que o sofrimento esse, desenhado e moldado por nós mesmos. E vai lentamente, então, nos habilitando a compreender a mensagem de Jesus. Então, veja, é preciso uma trajetória de progresso moral e intelectual, contando com o tempo, entendendo que tudo leva tempo, para que Jesus pudesse, então, nos apresentar não mais o olho por olho, mas apresentando agora aqui o amai-vos uns aos outros. E hoje nós ainda não compreendemos como Jesus teria trazido isso lá atrás. Será que ele haveria de ser compreendido? E Moisés, mais lá atrás ainda? Será que nós, espíritos endurecidos do passado, teríamos a capacidade de entender esse amor? Entanto que hoje ainda debruçamos nós, através das parábolas, buscando a explicação do Cristo,
E sabemos nós que as parábolas justamente foram ditas porque cada um tinha um grau de entendimento, um grau de evolução. E quando nós atingíssemos a maturidade espiritual, conseguiríamos compreender as parábolas de fato. Por isso, Jesus, ao vir, ele não nega as penas eternas. Muito pelo contrário. Não tinha espaço para ele falar isso. Porque ele não vem impor novas leis. Mas ele vem trazer novos valores. Pagar o mal com o bem. Numa cultura onde o mal é enraizado, numa cultura onde o mal é normal, Jesus vem falar de pagar esse mal com o bem. Então ele não vem condenar as penas eternas aqui, porque se não é o mal com o mal, Jesus vem falar que não é mais como nós imaginávamos, como nós idealizávamos. E aí ele traz: não penseis que vim destruir as leis ou os profetas, mas vim cumpri-lo. Ele não veio desmanchar aquilo que Moisés havia falado, ele veio dar continuidade às leis de Moisés, mas ele veio trazer um novo entendimento. Ele veio trazer uma nova forma de olhar, de analisar. Já tínhamos ali a pedra bruta, éramos nós aquela pedra bruta, que já começávamos a entender ou ver um pouco sobre a lei de Deus, mas faltava ainda lapidar, limpar, tirar as impurezas que nós trazíamos ainda. E Jesus vem nesse ponto justamente porque o homem evoluiu. Mostra um progresso espiritual. Se nós tivemos a oportunidade de receber esse ensinamento do Cristo, é porque nós progredimos. Então, os ensinamentos do Cristo apoiam o progresso, apoiam a transformação individual. Vinha mostrar que estávamos prontos para receber. Mas Jesus tinha um certo cuidado na hora de ensinar, porque seriam ensinamentos futuros, que talvez demoraríamos para compreender. Entanto que olhando hoje através da oração, ao ensinar, fazer uma prece, Jesus nos trazia um Pai Nosso, mostrando que todos nós somos irmãos. E muito mais do que isso, o sentimento de Pai trazendo a amorosidade, o carinho, o entendimento, mostrando que somos filhos, somos criaturas de um ser muito maior, que devemos respeito e não medo. E muito mais do que mostrar Deus como sendo um Pai amoroso, ele vem mostrar a vontade desse Pai a fim de que pudéssemos perdoar, para sermos perdoados. Então Deus quer que nós perdoemos. E Ele que é o Pai, Ele que é o amor, também não nos dará o perdão? Não nos dará novas oportunidades? Seremos nós condenados à pena eterna? Temos pensado? Porque Jesus, em momento algum, falou de pena eterna. Mas a todo momento ele falava de um pai amoroso, de um pai que estava pronto a receber o seu filho, mesmo que nas condições do filho pródigo, que somos nós, recebendo os tesouros e abrindo mão, gastando de forma equivocada, mas que a todo momento nos é dada nova oportunidade através do amor e do entendimento do Pai. Então veja o cuidado que Jesus teve. E muito mais do que isso, ele vem nos falar da vida espiritual futura, nos falando que o reino dele não era desse mundo, nos mostrando que a verdadeira vida não é a vida terrestre, sim a espiritual. Se imaginássemos nós as penas eternas, como poderíamos acessar esse reino de amor que ele havia prometido? É justamente aqui que ele vem banir o Deus vingativo. Ele vem trazer o Deus de amor. Existe um reino muito melhor do que esse que nós estamos, nos aguardando.
mas que a cada um de acordo com a sua obra, dependendo de nós, a fim de podermos acessar esse reino. E ele vem nos estimular, então, a resgatar certas virtudes, o perdão, a humildade, o amor incondicional. Quando nós olhamos os ensinamentos do Cristo, é isso que nós extraímos. Então, será que Jesus não veio falar de fato de penas eternas? Será que ele não veio romper com essa ideia? Já falamos isso quando falamos do cristianismo, do céu, do inferno, do purgatório. Falamos na crença no nada. E falamos agora da crença na pena eterna. Então, por vezes, esbarramos em conceitos trazidos lá atrás, mas de uma forma mais profunda. E quando vamos questionar a respeito dessas penas eternas, encontramos alguns argumentos, e aqui nós vamos trazer 3 argumentos e vamos debater um pouquinho sobre eles. Analisar um pouquinho se de fato traz uma coerência, como pedimos desde o primeiro dia, que possamos ter o nosso pensamento livre, o nosso pensamento solto, e mais uma vez levando a questão de Pestalozzi, possamos imaginar a experiência e não levar a letra, e não levar aquilo que lemos como verdade. O convite aqui é para que possamos refletir sobre o que é falado, se traz coerência ou não, se traz uma verdade ou não, se tem base ou não. Esse era o método que Kardec usava. E é esse o método que precisamos trazer para os estudos da doutrina. É isso que a doutrina tem nos pedido. Então, o primeiro argumento em favor das penas futuras é que uma ofensa é mais grave se cometida com uma autoridade. Então, quando nós ofendemos uma autoridade, ela é mais grave. Era esse o primeiro argumento que eles traziam em defesa à pena eterna. Então, se nós violamos as leis de Deus, se nós violamos a vontade de Deus, nós violamos a maior autoridade. E a maior pena que nós poderíamos ter são as penas eternas. Essa é a primeira defesa que eles trazem em relação à pena eterna. Vamos refletir agora. Vamos trazer alguns argumentos contrários. Mas Deus, ele é único, é eterno, é imutável, imaterial, todo-poderoso, soberanamente justo e bom, e infinito em todas as suas perfeições. Esses são os atributos de Deus. Hoje nós já trazemos na nossa mente esses atributos de Deus. Se os atributos de Deus são infinitos e eles são imutáveis, eles não estão sujeitos à mudança. Então Deus sempre será infinito em todas as suas definições. É impossível imaginar um Deus que não seja perfeito, não seja infinitamente perfeito. Até aqui, com toda certeza, todos nós concordamos. E o homem, ele não é ilimitado, ele é limitado. Então, sendo limitado, só produz coisas limitadas. E sabendo que nós ainda praticamos o mal, se fôssemos infinitos, seríamos infinitamente maus. Mas sendo infinitamente mal, por ser infinito, eu também poderia ser infinitamente bom. Se eu posso ser bom, não tem como eu ser mal. Primeiro ponto, talvez pareça um pouco confuso, mas nós vamos entender. Supondo que uma ofensa a Deus pudesse ser infinitamente, uma ofensa a Deus pudesse ser infinita, e ele aplicasse, então, um castigo infinito. Então, Deus seria infinitamente vingativo. Ele não seria bom e nem misericordioso. Não sendo bom e não sendo misericordioso, ele perde a característica da perfeição.
Se ele não é perfeito, ele não é Deus. Deus nos recomenda o perdão, mas ele não nos perdoa, ele nos condena à pena eterna. Mas quer dizer então que se o homem perdoa, o homem é melhor do que Deus? Superior a Deus? Um outro ponto. Deus que tudo vê, não fica sensível, ele fica insensível ao apelo daqueles que foram condenados? Então Deus não tem piedade? Se Deus não é piedoso, ele não tem bondade. Não tendo bondade, ele não pode ser Deus. E aqui podemos pensar, mas se a pessoa for boa enquanto viva, ela recebe o perdão de Deus. Se ela entender que ela errou e fizer uma manobra inversa de praticar o bem, ela recebe o perdão de Deus, a misericórdia divina. Mas então aqui nós estamos dizendo que Deus define um período para trabalhar a misericórdia? É numa certa etapa, porque nós sabemos que uma vida ela é breve. Ela é uma simples trajetória. E Deus tem escolhido apenas o período encarnado para nos dar a possibilidade de arrepender e sermos bons? Sem bondade e misericórdia, não existe Deus. Deus é soberanamente justo. Nós é que trazemos as nossas falhas. Porém, se recebemos nós, se cometemos nós as falhas e recebemos nós as penas eternas e não podemos reparar, não há justiça nisso. Porque a justiça está em poder reparar o mal com o bem. E se eu não tenho justiça, Deus é injusto. Logo, não é perfeito e não existe. Um outro ponto, quando nós olhamos através das leis humanas, aquele que se arrepende do que fez, do que cometeu, ele tem as suas penas reduzidas. Com Deus seria diferente. Estaríamos nós falando que as leis humanas são superiores, mais amorosas, mais elaboradas e mais misericordiosas do que as leis de Deus? E aqui nos cabe. Então, se Deus não perdoa, o arrependimento é inútil. Por que melhorarmos? Não é? Se não há justiça, não tem por que melhorar. E se nós não buscamos, então, a perfeição, como sabemos que Deus nos cria simples e espera que possamos chegar perfeito, se não há essa justiça, não tem por que ser Deus. Ele perde as suas características. E um outro ponto curioso: se Deus é infinito em tudo, ao criar um espírito, ele deveria saber se esse espírito seria bom ou mal, se ele nasceria bom ou mal. Se ele não sabe, ele não é a sabedoria infinita, não é Deus. E se ele cria mal, ele vai criar o mal para a eternidade. E o mal eterno não pode ser bom. Vamos debatendo um pouco, porque essa doutrina, ao pensarmos, ela começa a debater justamente nas características divinas, nos aspectos divinos. E quando nós olhamos, então, pela misericórdia divina e pelos aspectos divinos que nos apresentam diariamente, nós vamos entendendo que essa doutrina deixa de ter o seu valor. Ela não é coerente. E se Deus, nas suas possibilidades, quebra a questão da doutrina das penas eternas, por consequência, ele também aniquila a possibilidade humana de julgamento. Então, nós não estamos aqui na condição de julgar. Podemos considerar, então, que a doutrina que apresentamos hoje, das penas eternas, ela vai contra os atributos de Deus, em alguns pontos. Porque sabemos nós que Deus é perfeito. E se ele é perfeito, não tem como existir pena eterna. É preciso ter novas oportunidades. E se existe penas eternas, Deus não é perfeito.
E aí teríamos nós, então, que olhar para a base de todas as religiões e falar que Deus não é perfeito, que erramos até hoje, e que tudo que nós vemos nas perfeições que são nos apresentadas, estávamos nós errados. Temos aqui, então, através da lógica, através da razão, argumento suficiente para compreender a perfeição de Deus. Um segundo ponto defendido nas penas eternas é justamente porque se os bons recebem a felicidade eterna, o contrário disso, a dedução contrária deveria ser que os maus receberiam a punição eterna. Mas a pergunta que fica é: Deus nos criou para sermos felizes ou infelizes? Fomos criados para sermos felizes. Caso contrário, Deus não seria bom. Se ele quisesse a nossa infelicidade, ele traria toda a maldade. Mas não, Deus nos cria para ser felizes, para sermos felizes. Está na bondade de Deus, é a lei natural. Somos nós criados simples e ignorantes, mas com potencial de progredir, de melhorar, de avançar. Muitas vezes falhamos, mas temos as nossas oportunidades de reparo. Então vamos vendo que a felicidade aqui é o objetivo final de todo, mas que receberemos ela por méritos próprios e não através de uma única oportunidade, não através de um único julgamento. Se não tivéssemos nós a possibilidade de resgatar os erros cometidos, Deus teria falhado, porque ele deveria ter criado nós, então, mais fortes às más inclinações. Porque se fôssemos apenas uma existência, e se ele imaginasse que venceríamos tudo de primeira, se fôssemos nós perfeitos, ele deveria ter criado nós mais fortes, a fim de que pudéssemos vencer mais fácil as más inclinações. E o último ponto trazido na reflexão, na defesa da crença na pena eterna, é que justamente a pena eterna ela vem ser o freio que nós falamos. É justamente o medo das penas eternas que vai trazer o temor. E aí o temor, o medo, diminui os excessos. Ora, será que o que diminui os excessos são as penas eternas ou a certeza de que elas serão cumpridas? Colocando aqui a lei de ação e reação. Mas uma outra coisa que nos fica: aqueles que não acreditam nessa doutrina, como poderíamos nós freá-los? Se estivesse nas nossas mãos, será que é colocando medo? Mas se eles não acreditam no medo divino, em Deus sendo bravo, vingativo, como colocaríamos freio nessas pessoas? Caberia aceitar que Deus, através da sua sabedoria, colocaria obstáculos a fim de diminuir ou desacelerar os excessos através das reencarnações. Então hoje nós já podemos compreender um pouco a justiça de Deus, compreender o amor de Deus, e sabemos que nós não precisamos mais dos castigos a fim de controlar os nossos desejos, de controlar nossas paixões. Aqui fica: ou nós acreditamos em Deus, nos seus atributos, na sua bondade, na sua justiça, ou não acreditamos. Não tem meio termo, não tem como acreditar mais ou menos. Deus é tudo isso que apresentamos até aqui. Ou acreditamos, ou não acreditamos. E aí, quando nós vamos buscar lá na Gênesis, Kardec vai nos colocar justamente a dificuldade que o homem tem em compreender a Deus. Então ele coloca assim, na Gênesis: não é dado ao homem sondar a natureza íntima de Deus. Para compreendê-lo, ainda nos falta o sentido próprio, que só se adquire
por meio da completa depuração do espírito. Então vejamos, nos falta sentido próprio, nos falta condições elevadas de compreendermos, e nós só conseguiremos compreender quando nos depurarmos como espírito, espíritos puros, camada espírito, escala espiritual. E na questão 11 do Livro dos Espíritos, Kardec nos traz mais bem explícito, através dos espíritos da codificação. Será dado, uma pergunta, será dado um dia ao homem compreender o mistério da divindade? Resposta: quando não mais tiver o espírito obscurecido pela matéria e pela sua perfeição se houver aproximar de Deus, ele o verá e compreenderá. Então, compreender, ver e compreender. Quando? Quando não mais estivermos obscurecidos pela matéria. Quando já estivermos nós trabalhados, como se fôssemos já um diamante, brilhando. Espírito puro. Em resumo, a inferioridade das faculdades humanas não lhes permite compreender a natureza íntima de Deus. Então, ainda não nos é possível compreender exatamente, mas nós já sabemos. Nós temos algumas definições. Basta olhar ao nosso redor. Até aqui nós trouxemos puramente pelo raciocínio. Mas agora nós vamos entrar um pouquinho na impossibilidade material da existência da pena eterna. Porque aqui nos pergunta, a alma progride? Porque se nós formos condenados após a morte, talvez não haja possibilidade de evolução. Então, se a alma progride, não tem pena eterna. Se tem pena eterna, mais uma vez nós vamos cair na falha divina. Nós sabemos que não existe. Então, a alma progride. E se nós pensarmos que não progride, como então teria espíritos com inteligência, com moral muito acima de nós? E como nós trazemos então uma moral e uma inteligência superior a outras pessoas? Poderíamos dizer, e aí muitos apoiam, que Deus faz cada um de uma forma. E será então que Deus tem os seus privilegiados? Será que ele escolhe aqueles para criar melhor um do que o outro? Mas e o livre-arbítrio? Como ficaria? Então, quando nós vamos olhar para essa doutrina, percebemos que ela vai contra o progresso. Ela vai defender que fiquemos nós estagnados. E se por um acaso alguém progredir um pouco, é porque Deus deu privilégio. Deus deu condição para quê? Um outro ponto que nós poderíamos abordar aqui. Mas e se nós tivéssemos apenas uma vida? Apenas uma existência? Não reencarnássemos? E lá no livro Céu e Inferno nós vamos encontrar essa história de um jovem que só queria curtir a vida, só queria aproveitar a vida. Mas com o passar do tempo, com o passar da idade, ele entende que a vida não é só gozo, que não é só curtição, e traz o seu olhar para um ponto espiritual. Começa a tentar olhar justamente para a sua existência, qual é o seu objetivo espiritual, se transforma para melhor. E começa a olhar então para Jesus. Jesus passa a ser a sua inspiração. É um exemplo muito claro de um progresso de uma pessoa e uma única existência. Mas a pergunta fica, e se esse jovem tivesse sofrido um acidente enquanto jovem, antes de converter o seu caminho? Ainda na época da curtição? Teria perdido ele a oportunidade de progredir? Porque pela doutrina das penas eternas estaria ele condenado eternamente. Ele só não foi condenado porque ele viveu mais tempo, então ele teve
a possibilidade de se redimir? Por que Deus não poderia dar oportunidade em outras vidas? Será que seria justo apenas nesse momento, nessa trajetória curta, termos que fazer o bem? Porque muitas vezes não sabemos quando vamos partir. Pode ser cedo, mas pode ser longe. E se cometêssemos uma falha lá no final? Tudo o que havíamos feito para trás teria perdido o seu valor? Então, quando olhamos pelo progresso da alma, nós vamos vendo a impossibilidade de manter e de sustentar as penas eternas. É a lei do progresso sendo confirmada a todo momento. A lei do progresso, que é uma lei natural, que é uma lei de Deus. E um grande exemplo aqui, se olhássemos nós para Paulo, para São Paulo e para Santo Agostinho, se eles tivessem morrido enquanto crianças ou jovens, teriam perdido a oportunidade de se transformar em santos, como a igreja coloca? Segundo alguns teólogos, sim. E que eles só chegaram ao nível de santo porque Deus deu a graça divina e não por conquistas próprias. Mas se tivessem morrido antes, então, perderiam a capacidade da graça divina. Então Deus está aqui escolhendo quais são os seus eleitos. Quando olhamos nós, então, para dentro do Evangelho, vamos compreender que somos frutos da nossa obra e seremos promovidos de acordo com o que nós fazemos de bem. É a certeza, então, aqui, que a lei de ação e reação ela está estendida a todos nós como uma igualdade, uma verdadeira justiça de Deus. E às vezes pensamos, mas Deus que nós nem sentimos. Será que não? Como temos caminhado? Como temos percebido o nosso entorno? Temos percebido uma luz invisível que clareia os nossos pensamentos? Ou achamos nós que os bons pensamentos são nossos? Quando sofremos, é justamente o apoio que nos resguarda que representa Deus. Quando erramos, aquela voz que nos corrige. Quando vacilamos e temos novas oportunidades. Ou quando estamos nós sozinhos, é aquela companhia que nos consola. Temos percebido realmente Deus em nossa vida? Temos aprendido a amar e a respeitar? Temos a noção de que estamos em Deus como uma fruta está numa árvore, dependendo, que é justamente a divindade que nos sustenta, nos traz os nutrientes? Então, as penas eternas fez a sua época, mas não mais. É preciso dar o verdadeiro valor a Deus, compreender a bondade de Deus, entender que ela foi útil no passado, mas que agora não mais. Como crianças que acreditam, então, ali em histórias, do homem do saco, do lobisomem, nós acreditamos em crença, mas conforme crescemos, vamos racionalizando, vamos olhando e entendendo que é impossível manter essas lendas. O avanço científico, filosófico, nos possibilitou trazer um novo olhar. E é esse o convite. Se temos dúvida ainda do que nos espera no pós-túmulo, o que nos espera após a morte, como funciona o mecanismo de Deus, a bondade de Deus, possamos trazer aqui, refletir através da razão. Porque quando somos crianças é fácil nos enganar, é fácil tirar doce da mão de criança, mas quando atingimos uma maturidade, e aqui trazemos nós a maturidade espiritual, que já somos convidados, mas que ainda não atingimos, conseguimos olhar para as definições que lá atrás servia de outra forma. Mas não, preferimos trazer os mitos que acreditamos, preferimos trazer as crenças que nos contaram, sem de fato olhar e encarar a verdade.
E vamos encontrar isso dentro das religiões mesmo, tentando de todo custo deter o progresso. A religião vai tentando cercear e deter o progresso, deter que a informação chegue. É ir na contramão. Quando nos apoiamos, então, no avanço, na ciência, na cultura, quando olhamos para o mundo e entendemos que evoluímos, que o mundo evoluiu como mundo moral, material e espiritual, nós progredimos. Se as religiões tentam barrar isso, é um grave erro. Por isso, hoje, nós vemos muitas pessoas descrentes. Tantas pessoas que olham a religião e não encontram a religião, que não encontram Deus, que não encontram Jesus. E a pergunta que fica, a quem interessa manter os homens na ignorância? Aonde vai levar? Sendo que olhamos afora nessa imensidão e vemos quão é grande o universo e queremos muitas vezes nos limitar a um pedacinho e acreditar aquilo que nossos pais, nossos avós falavam lá atrás, porque ouviam também dos seus pais, dos seus avós, e que talvez lá atrás fôssemos nós mesmos. Acreditamos, talvez, nas ilusões que trouxemos do passado, contadas por nós mesmos. A quem temos obedecido? Ao nosso coração? Ou aquilo que é falado e por vezes não representa importância nenhuma para nós? Temos buscado as coisas do alto, compreender e olhar os ensinamentos que o alto tem nos trazido? Ou temos encontrado meios de alcançar a prosperidade material? Qual tem sido nosso olhar? Porque é entre essas dúvidas que o Espiritismo surge, então, com a missão de abrir os olhos da humanidade. Muitas vezes contrariando os interesses, e é por isso que encontramos tantas oposições, porque sabemos que, mesmo quando as mudanças são boas, mesmo quando trazemos melhorias, encontramos resistência. Será que, olhando lá atrás, a lei de progresso não vem fazendo o seu papel? Não temos progredido? Quais eram as nossas necessidades maiores no passado? E agora aqui fica uma questão que nos intriga. Vivemos sem água hoje? Se acabasse a água encanada, viveríamos tranquilamente? Se não tivesse energia elétrica, internet, rede social, será que viveríamos tranquilamente? Quais eram as preocupações do passado que hoje já não se fazem mais necessárias? Porque através do progresso nós já temos em abundância. Então é preciso olhar, porque nascemos nós, crescemos, morremos e novamente renascemos, evoluímos, ganhamos experiência e é através dessas experiências que nós vamos conseguindo olhar com a razão, com a lógica, com a inteligência, que aumentamos de encarnação por encarnação, de mergulho no corpo, de mergulho no corpo. Quando paramos para analisar, qualquer um que analisa e não precisa estudar, vamos ver que aqueles que não se apoiam na verdade, as religiões que não seguem o avanço, ou melhor, tudo aquilo que não segue o ritmo do progresso, quebra, fale, não traz a prosperidade. E o convite é esse também, porque nós acreditamos da nossa verdade espiritual, da espiritualidade. Então, o Espiritismo vem trazer para nós e mostrar os benefícios do esclarecimento sobre as questões espirituais, as crenças que tínhamos no futuro, mas agora com um novo olhar, trazendo para nós esperança, trazendo para nós o consolo, trazendo para nós a certeza de que precisamos olhar pelos olhos espirituais e não mais com aquele entendimento que trazíamos do passado. Porque se soubéssemos nós quão terrível
é o resultado quando nos afastamos de Deus, quando nos colocamos em caminhos contrários, talvez nunca sairíamos do caminho reto. E aí nós vamos encontrar muitas pessoas dizendo que a própria Bíblia apoia essa questão da doutrina das penas eternas, que os evangelhos vão apoiar isso, não é? Mas será que apoiam verdadeiramente? Quando nós vamos buscar na Bíblia, e buscamos nós através de alguns profetas, e nós vamos trazer Ezequiel como sendo nosso principal aqui, que é justamente a fala e o trecho de Ezequiel que traz no início do livro Céu e Inferno, vamos refletir. Qual era o pensamento do passado? Estamos falando aqui de Antigo Testamento, não é de Novo Testamento. Estamos falando de antes de Jesus, não é pós-Jesus. Então, Ezequiel vem nos trazer o seguinte: Deus falando, dizei-lhes estas palavras: eu juro por mim mesmo que não quero a morte do ímpio, mas que o ímpio se converta, que abandone o mau caminho e que viva. Então aqui ele vem trazer a negação da doutrina das penas eternas, a inexistência do pecado original, que o que ele espera, que Deus espera de nós, é que nos transformemos. E vai trazer justamente a responsabilidade pessoal de cada um, totalmente em sintonia com o que o Espiritismo nos traz. Então é justo refletirmos aqui o que temos acreditado, o que temos defendido, temos aceitado sem pensar, temos parado para olhar o que nos espera depois da morte, porque é preciso. O que temos acreditado? Porque somente quando nós olharmos para os ensinamentos de Jesus, os ensinamentos vivos, é que poderemos quebrar a escravidão do mundo em favor da luz eterna. E é justamente essa luz que nos leva à libertação, através do conhecer. Queria agradecer pela noite de hoje, pelo ensinamento de hoje. Mais uma vez, falando da importância em refletirmos sobre aquilo que nós temos vivido ou trazido como verdade. Porque, por vezes, essa verdade já não se sustenta mais e temos nós tentado fazer ela se tornar uma verdade que ela não é mais. Precisamos ser justos com o progresso. Precisamos ser justos com Deus. Precisamos ser justos conosco mesmo. Na semana que vem, nós vamos trabalhar no capítulo 7, as penas futuras segundo o Espiritismo. Talvez um dos capítulos mais importantes desse livro, onde vai trazer ali o estudo fisiológico e moral, os princípios da doutrina espírita sobre as penas futuras e o famoso Código Penal da vida futura. Agradecer aos amigos que acompanharam os estudos de hoje. Possamos ter uma semana repleta de paz, repleta de amor, de harmonia, e possamos trazer para o nosso dia a dia a necessidade de refletir sobre a razão, sobre a luz da verdade, a fim de que não nos transformemos em escravos de nós mesmos, a fim de que possamos nos libertar. Esse é o pedido que a doutrina nos faz. É esse o pedido que Jesus nos fez. E como vimos agora, através de Ezequiel, esse é o pedido que Deus tem nos feito sempre, de nos transformarmos pela verdade, porque somente através da verdade seremos livres. Muito obrigado.